tu garante o Guerreiro aqui mais tranquilo. Imagina, em agosto do ano que vem, tu teria que renegociar tudo, conversar com o cara, e o Internacional prorroga até o final de 2021 e tu tem o centroavante da qualidade dele e esquece, pelo menos por enquanto, essa história de Boca Juniors e tal. Até a informação que eu tenho é que a multa saiu de 4,5 milhões de dólares para 6. Então sai de 19 milhões de reais para 26, o que já é uma tranquilidade bem maior nesse note. O Guerreiro é um especialista, né? E todo o serviço do especialista tem que ser valorizado. Ele é um centroavante importante, com currículo, com história, não só nos clubes, mas em seleção. É um jogador de exceção no mercado. Aliás, nós temos poucos centroavantes especialistas em atividade no futebol brasileiro hoje que tenham as credenciais do Guerreiro. Tu pega aí o Gabigol, que é um jogador que está em ascensão, tem o Pedro, que chegou agora no Flamengo, e aí você começa a procurar no mercado e já não acha. O Bocelli está numa fase boa do Corinthians, mas ele não é isso tudo. Né? Não é isso tudo, tá? Então, o Guerreiro tem que se valorizar. Acho o centroavante interessante, acho que o Internacional fez um bom negócio, estendendo o contrato dele até o final do ano que vem, e aí tira esse estresse da renovação. Quanto ao clássico em especial, eu acho que joga o Thiago Neves junto com o Maicon e com o Matheus. Não joga o Luciano porque não vem bem. E o Internacional não mexe no time. O Internacional só sai o Patrick lesionado e entra o Bosquilla porque é o estilo do Kudê. O Kudê já mostrou para todo mundo que ele tem convicção desse esquema de jogo. Certo ou errado, o tempo vai dizer, mas convicção ele tem. Então eu nem especulo outra possibilidade no Internacional. Eu não especulo nem outra possibilidade de forma de jogar. O Internacional, todo mundo já sabe antes do jogo, seja nós, seja o Renato, seja qualquer torcedor, a forma que o Internacional vai entrar em campo no Grenal. O modelo vai ser... Porque o modelo do Kudê, ele é igual para dentro, fora de casa, na Libertadores, no Gauchão e para qualquer adversário. Só que eu fiquei com uma dúvida, Baldasso. Porque assim, quando a gente fala que o jogo do Inter não favorece, teoricamente, o centroavante, para mim muda alguma situação. Porque eu tinha o seguinte, a bola tá chegando no Guerreiro, mas é ele que está desembocado, não tá sem ritmo, não está fazendo gol. O que está acontecendo? Eu vou te dizer o que está acontecendo. Existe uma figura hoje que nós chamamos de atacante do Internacional, mas ele não é atacante. Se chama Andrés Nicolás D'Alessandro. Eu vou pegar o último jogo, por exemplo. O jogo contra a Laú, no estádio Beira-Rio, o Edenilson estava rigorosamente marcado. E o D'Alessandro voltou para buscar jogo, porque senão o Internacional não teria um trabalho de produção de qualidade. O Edenilson não conseguia se mexer em campo. E com isso, o Guerreiro ficou isolado. Esse é um risco que se corre, porque mesmo que o D'Alessandro seja colocado numa faixa posterior e limitada, o D'Alessandro tem um cacuete de meia. Ele acaba voltando. E isso faz com que o Guerreiro, por vezes, fique sozinho. Esse é um problema a ser ajustado. Porque se tu tem um Paulo Guerreiro, tu tem que subsidiar um jogador deste quilate. Porque esse é um jogador que a cada duas possibilidades vai fazer um gol. Eu acho que nessa posição que o Kudê imaginou para o D'Alessandro, eu não quero tirar o D'Alessandro do time, não tem nada a ver com isso. Nessa posição que o D'Alessandro está jogando, acho que renderia mais o Galhardo, naquela função de atacante. Acho que tem mais cacuete, embora não seja atacante de ofício também. O Galhardo é um meia ponta de lança. Então, acho que renderia melhor ali, porque e o Baldasso tem razão, toda vez, e até por uma questão de cacuete, por hábito, o D'Alessandro volta para buscar o jogo. Volta para ser o armador, o articulador, que é a função dele. O D'Alessandro nunca foi atacante. Nesse sistema montado pelo Kudê, ele oscila, a hora ele aparece como atacante. Tanto é verdade que o Internacional melhora no jogo contra a Laú, quando machuca o Patrick e entra o Bosquilla, e muito mais quando entra o Marcos Guilherme, porque o Guerreiro passa a ter um companheiro. Agora, essas variações das figuras para executarem o sistema, isso o Kudê vai ter que resolver. E se colocar o D'Alessandro como o Lindoso está jogando agora? O Lindoso é uma peça mais recuada, de preenchimento de meio campo, um cara que fica ali na zona central, e se imaginava que seria o camisa 10, ele não é o camisa 10, eu e o Baldasso já discutimos bastante sobre isso, mas daqui a um pouco tu pode recuar o D'Alessandro e dizer assim, tu começa a cartear o jogo por aqui. Eu esbocei um Internacional que é quase isso que tu estás dizendo. No meu time, eu não tenho nada contra o sistema. Eu só acho que o Lindoso não tem características e nem qualidade técnica para fazer o que o Kudê imagina que ele possa fazer. Nada contra o sistema, mas então, para mim o Lindoso é reserva do Musto. Ou joga o Musto ou joga o Lindoso. E nessa função do Lindoso, então aí poderia jogar. Recua o D'Alessandro, enfia o Galhardo, ou coloca já
desde o início o Marcos Guilherme, e aí tu vai mexer, não com o sistema, tu vai trocar a peça, porque a determinada peça não tem a característica para desempenhar a função que tu quer que seja desempenhada. Concordo contigo nesse raciocínio. Nessa ideia do Cudê, eu tiraria o Lindoso e aí colocaria para fazer essa função ou o Galhardo ou o próprio Marcos Guilherme. Eu vou discordar um pouco do Vinícius, porque até agora o que foi eu tive dificuldade para entender essa função do Lindoso no time do Internacional. E eu realmente tinha uma ideia de que ali se clamava por um homem de articulação que pudesse encostar nos atacantes. Mas eu acho que acabou se percebendo, Sinote, que o Cudê quer para aquela função não é isso. Ele quer alguém não para fechar o meio-campo, mas para abrir o meio-campo, porque o Busto joga atrás dos zagueiros. Então, acho que até hoje, nessa função que jogou o Lindoso, jogaram outros 2 jogadores com o Cudê. Que foi o Johnny fazendo isso também. E o Nonato fazendo isso também. E que não renderam. Não renderam. Então, eu acho que não vai mudar.